Eu tinha medo de tudo, eu não tinha prazer de fazer nada. Tudo isso me causou depressão, me causou tristeza. A minha vida estava péssima, a minha vida estava destruída. Sou Maria da Glória Prudêncio de Freitas. Eu venho de um lar que meus pais se davam muito bem. Meu pai sempre foi muito companheiro da gente, levava a gente para a escola, a gente brincava com meus irmãos, ele ensinava a gente a nadar, andar de bicicleta. Então ele estava sempre presente conosco. Até que chegou uma certa época da nossa vida que meus pais se separaram. Meu pai acabou se envolvendo com outras mulheres e acabou destruindo o nosso lar. Então foi um tempo muito ruim para minha mãe, para nós, e acabamos passando muitas faltas, muitas necessidades, pois foi assim tão de repente, a gente tinha tudo e de repente a gente perdeu tudo. Todo o nosso amor a gente depositava nele. Eu, principalmente, eu era a filha que mais, assim, se identificava com ele e, de repente, teve essa perda. Então, para mim, foi muito grande essa perda. Eu tive que trabalhar, eu vim para São Paulo para trabalhar, vim trabalhar aqui em São Paulo, aí acabou dividindo a família, né, separando meus irmãos, cada um foi para um lado, todos tiveram que trabalhar, né, e a minha mãe nisso sofreu muito. E teve uma época que quando eu cheguei de São Paulo, a minha mãe estava tão desesperada que ela queria nos matar, minha mãe. Ela estava esperando eu chegar para dar veneno de rato para a gente. Então, o desespero dela foi grande, queria que ela disse que ia fazer uma sopa e dar para a gente. Eu fui noiva por 2 anos, esse noivado não deu certo, a gente já estava com tudo pronto para casar e acabou não dando certo. Então, tudo isso acarretou em mim muita tristeza também, né? E como não deu certo esse relacionamento, logo em seguida eu tive outro relacionamento com uma outra pessoa que eu acabei me casando. Era uma pessoa que tinha vícios, né? E era bem assim agressivo e eu acabei me casando com ele, né? Tivemos 3 filhos, mas nesse intervalo nós sofremos muito por ele beber e ele era muito agressivo, então ele me agredia as crianças. O que eu sofri? Por exemplo, fui abusada sexualmente. Não tinha, assim, prazer de fazer as coisas. Por exemplo, se eu limpava, teve um sábado, eu tive uma folga e fui limpar toda a nossa casa, deixei tudo arrumadinho, limpei tudo. Quando ele chegou, sabe o que ele fez? Ele raspou todos os tacos da casa, raspou tudo, tudo. Então, isso para mim foi um sofrimento e através de tudo isso eu fiquei depressiva, né? Porque eu não tinha prazer, eu não tinha gosto de ter coisas na minha casa, eu não tinha prazer de fazer nada. Eu dormia com uma faca debaixo do colchão e me seguia, eu punha pessoas para me seguir. Então, tudo isso me causou depressão, me causou tristeza. Eu tinha medo de tudo, eu não conseguia fazer as coisas que eu tinha que fazer, né? E os sintomas que eu tinha era essa depressão, esse calafrio, essa dor que me dava no peito, sabe? Era uma dor e parecia que eu ia morrer, porque dava aquele calafrio e eu suava e eu tinha que correr para pronto-socorro. E assim eu ficava, né? E eu não passava segurança, né? Porque eu tinha medo de tudo, eu tinha medo, não conseguia dormir de noite, eu tinha que tomar remédio para dormir, fazia terapia. E através da terapia eu tive que passar com o psiquiatra por causa dos medicamentos. E comecei a tomar os medicamentos para ver se minimizava aquela dor, né? Eu também bebia. Então, eu chegava de segunda-feira, de sexta-feira para sábado, fim de semana, eu não tomava os remédios. Então, para tirar aquela dor, para tirar aqueles sintomas que eu estava, eu entrava na bebida. Olha, na verdade, eu nunca pensei em tirar a minha vida, mas a minha vida já não estava mais
valendo a pena. Eu não pensava, mas eu já não vivia ela, né? A minha vida estava péssima, a minha vida estava destruída, a minha vida não tinha condição de viver daquela maneira. Eu larguei tudo e fui. Quando ele voltou, nós já não estava ali mais, né? Mas só que eu ficava lá e ficava pensando nele. Eu ficava triste de saber que ele estava ali, né? Mas só que eu comecei a passar mal. E tinha uma ex-noiva do meu filho que já frequentava a igreja. Aí ela chegou lá e eu falei para ela assim, olha, por favor, me leva para o pronto-socorro urgente, porque estava me dando aqueles sintomas, sabe? Aquele calafrio, o coração disparava, e suando, parecia que eu ia morrer. O coração parece que ia sair para a boca. Aí ela falou assim, não, eu vou te levar, eu te levo, tia, mas eu vou te levar num lugar, pode ser? Eu falei assim, não, me leva aonde você me quiser levar. Aí eu estava até tomando sol, aí coloquei uma roupa de qualquer jeito assim, e ela me levou para a igreja. Aí quando chegou na igreja, assim, ali na catedral, ela falou, me sentia, eu estou trazendo a senhora na igreja. Quando ela falou igreja, mas eu nunca tinha visto falar da Igreja Universal, nunca tinha visto falar. Aí eu entrei, quando eu fui subindo aquelas escadas, algo foi acontecendo comigo. Porque quando abriu a porta, eu me senti tão pequenininha, mas tão pequenininha que parece que eu entrava debaixo das cadeiras. E aquele dia, algo magnífico aconteceu comigo. Eu chorava desesperadamente, mas desesperadamente de gritar dentro da igreja. E aquela oração, aquela pregação, na verdade, eu não ouvia muito bem, eu só queria era gritar. Eu estava tão desesperada ali naquele sufoco, naquela coisa que estava em mim, que eu saí dali, eu saí outra mulher. Eu saí muito bem. Então, eu nunca imaginei que chegando na igreja poderia mudar a minha vida. Poderia me tirar tudo aquilo que estava em mim. Eu cheguei em casa, o próprio Deus já estava ali trabalhando comigo, porque o Rivotril não era um Rivotril, era 5 caixinhas que tinha que estar ali, senão eu não conseguia dormir com medo de acabar tudo aquilo, né? Eu cheguei, olhei para aquilo e falei, não me pertence mais. Joguei antidepressivo, joguei tudo fora. Dentro de mim mudou. E eu fiquei feliz naquele dia. Eu não dormia. Eu deitei e dormi, mas uma paz, algo assim magnífico aconteceu aquele dia. E dormi a noite inteirinha, eu perdi até o horário. E outra, eu comecei a entender o que eu não entendia. Eu comecei a ver meu marido diferente, eu comecei a ver aquela situação diferente. Aí comecei a ir para a igreja. Porque na verdade, eu nunca tinha ouvido falar da fé, e muito menos do Espírito Santo. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Como isso? Como que vai entrar dentro de mim? Porque eu achava que eu ia ver Deus, que eu ia sentir esse prazer quando eu morresse, não em vida. Nunca ninguém falou para mim que seria em vida. Aí fui batizada nas águas, que foi para mim, eu jamais vou esquecer daquele dia, porque tinha tanta gente, mas eu queria ser a primeira. Olha, o dia que eu recebi o Espírito Santo foi algo marcante na minha vida, porque foi aquele dia que o pastor falou, quem queria casar com Deus? Eu falei, casar com Deus? Mas como assim? E eu me enchi daquela fé. Então, eu fiquei aquela semana arrumando a roupa, bordei uma saia, comprei uma blusa. Olha, eu fiz como uma noiva. Aí eu estava lá, de repente o pastor chamou e falou assim, você aí, minha amiga, que passou a semana inteira se arrumando e hoje você foi no salão, se arrumou, vem aqui na frente que o seu noivo está ali esperando. Era para mim que ele tinha falado, era eu. Fui correndo, eu cheguei a primeira no altar. Naquele momento que eu cheguei, ele falou, aí minha amiga, o noivo está aí. Agora, tudo a sua vida você vai entregar para ele, porque ele tem algo extraordinário que vai te dar, que é a vida dele em troca da sua.
Ali eu me desmanchei, ali eu entreguei a minha vida de fato e de verdade, eu criei, entreguei para o Senhor Jesus a minha vida. Ali eu senti tanta vergonha da minha vida, eu senti uma vergonha dele, de tudo que tinha passado comigo, né? E quando eu me levantei, eu já me levantei outra pessoa, né? Uma alegria que me deu, assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu olhava para um, olhava para outro, eu queria contar o que tinha acontecido ali. Eu recebi o Espírito Santo e a partir daquele dia, daquela hora, daquele momento, porque quando eu me ajoelhei no chão, mas quando eu me levantei tão feliz, mas tão feliz que eu queria abraçar todas aquelas pessoas que estavam à minha volta, minhas madrinhas, eu abraçava elas. O autor da vida estava dentro de mim, né? Então eu criei que o Espírito Santo se apossou da minha vida e a partir daquele dia, daquele momento, muita coisa foi mudando. Dentro de mim me deu uma força que eu não tinha, eu tinha medos, eu tinha muitos sintomas de depressão, acabou tudo. Aí eu comecei a ter força dentro de mim. Meu marido, eu comecei a ver ele com outros olhos, eu comecei a amar ele de verdade, eu olhava para ele e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa você vê além, né? Porque aí seus olhos não são mais seus, são de Deus, né? Deus te deu outros olhos. Aí eu olhava ele diferente. Então, a minha família foi mudando, foi se transformando, né? E meu marido também se transformou, hoje ele não bebe, ele não fuma. Então, o Espírito Santo fez eu ver tudo diferente. A Igreja Universal, para mim, olha, eu vejo ela como uma mãe, eu vejo ela como um tudo. Eu amo a Igreja Universal. Eu amo porque no momento que eu mais necessitei, que eu mais precisei, aquelas portas estavam abertas e eu ali cheguei. Então, hoje, o que eu posso te levar de pessoas para falar do amor que tem ali dentro, porque muitas pessoas não conhecem o que tem dentro da Igreja Universal. E ela é uma mãe para a gente, ela para mim, eu zelo dela, eu amo ela, é tudo de melhor que aconteceu para mim, foi conhecer a Igreja Universal e ter um encontro com o Senhor Jesus ali dentro, porque ali supriu toda a minha história, supriu toda a minha vida. Então, tudo isso eu agradeço ao Espírito Santo, eu agradeço a Deus, né, pela mudança, pela transformação da minha vida e por tudo.